Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Ecossistema do Futuro, do nosso podcast do INEFO, do Instituto do Ecossistema do Futuro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa incrível, um amigo querido, que o mundo do empreendedorismo e do desenvolvimento humano me deu, que é o Henrique Borges, gente. Ele, além de cantor, também já foi caminhoneiro e hoje ele é um especialista em PNL. Mas nada melhor do que o próprio Henrique para se apresentar para vocês e contar um pouquinho dessa história, de toda essa transição cantor, caminhoneiro, PNL. Ele vai falar aqui com a gente e eu passo a bola para ele. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui hoje. Muito bom, o prazer é meu. Fico muito feliz de poder compartilhar com você, com as pessoas, com a galera que está aqui no programa. Fico muito satisfeito de saber que saí de um caminhão e hoje estou aqui sendo convidado para ser entrevistado, né? Estou muito chique, né? Mas a gente se desenvolvendo, crescendo juntos. E eu quero colaborar assim, o máximo que eu puder, que entregar tudo que eu sei para poder ajudar a galera que está assistindo a mudar, de certa forma, a mentalidade, a forma de pensar e as estratégias para o futuro, né? Porque foi isso que eu propus aqui. Perfeito, perfeito. Henrique, mas fala um pouquinho sobre você, que é curioso. Isso, né? Cantor, caminhoneiro, PNL. Eu chamaria vocês assim, o verdadeiro polímata, entendeu? Que é o que a gente tem aí pro futuro. Mas fala assim para nosso público, como foi isso, né, na sua vida? Rápido, pra gente entender, pra gente entrar logo na abordagem. Legal. Que a gente veio trazer aí pra turma. Mas explica um pouquinho, né? Que você fica meio... Legal. Até eu fiquei meio confusa quando eu te conheci, Legal. né? Fala. Eu venho de uma família muito simples, nasci num bairro muito pobre, extremamente violento, lá na cidade de Poá, no bairro da Nova Poá, o último bairro que tinha lá da cidade. E desde quando eu me entendo por gente, o meu pai sempre instruiu a gente a empreender. Vocês precisam empreender. Ele é policial militar, foi 30 anos do bombeiro, e ele não aceitava isso para nossa vida. Ele falou, vai lá, faz tatuagem, faz tudo para você não entrar na polícia, porque ele não queria que a gente entrasse para a polícia. Porque geralmente existe uma repetição de padrão, né? A gente vai seguindo meio que a profissão do pai, enfim, existe todo esse processo que a gente também estava seguindo como ser humano. E meu pai começou a instruir a gente a empreender. A primeira sacada que eu tive na minha vida foi uma amiga que me arrumou um emprego na Porto Seguro, uma seguradora bem grande assim. Foi o meu primeiro emprego, me tornei jovem aprendiz, comecei a trabalhar lá, fui me desenvolver, fui me capacitar. E foi o primeiro start da vida de mudança de ambiente. A gente fala muito sobre mudança de ambiente, as pessoas que você convive, enfim, nossa amizade aqui, o tanto que a gente aprende junto. E lá foi a minha primeira mudança de chave, porque eu saí de um lugar que só o ambiente proporcionava drogas, proporcionava amizades ruins, um movimento contrário da evolução, né? Enfim. Com certeza. E tipo assim, como eu sempre falo, são as escolhas, né, que fazemos, né? Sim. Que direciona aí o caminho que a gente vai seguir. Exatamente. Então, hoje eu vejo a vida como toda decisão que eu tenho que tomar, existe uma bifurcação. Eu vou para direita ou para esquerda, direita, esquerda. E na vida, graças à influência do ambiente, positivamente, né, os amigos que gostavam de mim, me indicaram para um emprego legal, onde eu pude me conectar com novas pessoas, aprendi coisas novas, fui conhecer o mundo, falar inglês, coisas que não tinham lá onde eu nasci. No seu universo e você foi atrás. Perfeito. No meu universo. Aquele universo estava limitado e Deus foi bom comigo e me apresentou algumas pessoas para modificar a rota do meu futuro, né? Isso, com certeza. Então, naquelas bifurcações eu tive que tomar algumas decisões de aceitar o emprego ou não, e aceitei. Fui ser um aprendiz. Na época eles chamavam de menor aprendiz, depois trocou para aprendiz. Fui ser aprendiz e comecei a aprender muitas coisas. A Porto Seguro investia muito em treinamento, para que a gente pudesse avançar e, enfim, fazer com que a empresa tomasse um rumo melhor, né? Quanto mais eu treino meu funcionário, mais benefício eu tenho. Beleza. Depois de alguns anos nessa empresa, um dos meus irmãos tinha uma lan house e ele foi roubado. Roubaram tudo lá nesse bairro. Ele tinha uma lan house super legal, roubaram. E
Naquele momento eu decidi que ia sair da Porto Seguro para trabalhar com meu irmão. Falei, ó, vamos unir forças e vamos seguir o que o pai está falando da gente empreender. Aí meu pai financiou uma câmera de vídeo pra gente e a gente começou a fazer fotos das pessoas. Fotos. E aí surgiu ali a empresa que o meu irmão tocava e eu ficava ali como assistente dele, filmando casamentos, filmando festinhas, tirando fotos de modelos, etc. Ali começou uma mudança de mentalidade, né, do cara que era CLT para empreender. Só que durante essa vida eu conheci outros amigos que foram me influenciando positivamente também e comecei a cantar. Aí participei de um showzinho numa cidadezinha de interior e me apaixonei por aquilo. Me apaixonei, falei, cara, é muito bom cantar, eu quero viver disso e comecei a cantar. Aí, na bifurcação da vida, novamente eu tive que falar pro meu irmão, olha, não dá mais para conciliar, porque os shows são de final de semana e os eventos da empresa são de final de semana, então eu preciso escolher bifurcação. Aí eu escolhi cantar. Comecei a cantar, enfim, abri show do Vitor e Léo, abri show do Wesley Safadão, do Eduardo Tudo no Costa, interior de São Paulo? Suzano, Mogi. Nossa, fiz legal. o rodeio de Americana junto com o João Neto Frederico, né, em palcos separados, enfim. A carreira estava dando certo. Só que por uma questão de mentalidade, confiei nas pessoas erradas e tomei um tombo. Fiquei devendo 16 mil reais. O dinheiro da banda, né, porque como eu empreendi, eu tinha um fluxo de caixa ali para poder investir em um novo negócio, que era a banda. Que se desse certo seria muito lucrativo, seria uma realização pessoal incrível. Mas tomei um tombo lá do empresário que pediu para eu pagar umas contas lá da empresa, o CD e tal, e acabei me sabotando. Falei, eu vou desistir disso. As pessoas não prestam, as pessoas são ruins. E me afastei daquela carreira que eu gostava e para pagar aquela conta eu entrei como motorista de guincho. Eu fui ser motorista de guincho de caminhão. Não esses que removem carro. Guincho para caminhão mesmo. E nessa vida de caminhoneiro, uma das primeiras viagens que eu fui fazer, sentido Tocantins, eu capotei o caminhão. Eita. Capotei. Caramba. E eu quase morri. Por Deus, o caminhão tinha uma estrutura assim, e essa estrutura quando capotou, ela batia no chão e não batia a minha cabine, né, onde eu estava dentro. Eu saí sem nenhum arranhão. Depois que eu capotei esse caminhão... Proteção divina mesmo. Proteção divina, porque não era esse caminhão que eu ia. Eu ia com outro caminhão que não tinha essa proteção, era um caminhão meio, sem essa estrutura que esse caminhão tinha. Então, Deus foi meio que alterando as bifurcações ali para eu poder, enfim, sair dessa ileso. Quando o caminhão parou de capotar, veio um senhor assim na minha direção, que ele estava subindo com outro caminhão, me abraçou, falou, Deus tem um propósito na sua vida, cara, não era para ser hoje, chorando. Eu falei, cara, não estou entendendo, né, porque eu estava em estado de choque. Não tinha se dado conta ainda do que estava realmente acontecendo ali, né? Não tinha dado conta, eu capotei o caminhão, deu 3 voltas assim. Ele falou, cara, esse caminhão deu 3 voltas, cara. Eu falei, como é que eu vou saber? Eu tava indo direto, o caminhão começou a sambar, só deu tempo de segurar e falar, Jesus Cristo! E pá. Quando eu saí do caminhão, dei uma limpadinha na pista, assim, né? Falei, foi evitar de acontecer outros acidentes. Eu olho pra cima, tá vendo uma carreta de lado, assim, buzinando. Pá, eu me joguei no mato, eu falei, putz, não foi ali, vai ser agora. Meu Deus. Pois é, a partir daquele momento, eu já sentia que aquilo não era mais pra mim. Mas parece que coisas ruins a gente quer manter na nossa vida. Padrões, né? Padrões. Comportamentais, né? Não, eu preciso estar aqui trocando marcha, isso aqui vai me dar lucro, vou pagar essa conta e, enfim. Fiquei mais 4 anos, totalizando 5 anos de profissão de guincheiro, motorista profissional. Chegou um certo dia que eu já não estava mais aguentando fazer aquilo, eu já tinha dinheiro guardado, né, porque eu era solteiro. O que eu fazia ali no caminhão era comissão, era meio que empreender, né, porque eu fazia o meu salário. Então eu trabalhava 15 dias para folgar 2. 15 dias, 24 horas por dia. Uma sede, né? Tinha uma sede aí dentro, né? Uma coisa meio... Era sede, mas também era obrigado. Né? Era um padrão do negócio. É isso, é assim que funciona? É assim que funciona. O guincheiro, ele fica 24 horas disponível. Entendi. Tá? Então fazia parte da profissão. Aí um certo dia eu comprei um livro. Eu não sabia ler, não gostava de ler, muito péssimo com essas coisas. Não teve alguém que me ensinou, vai ler, que isso é bom. Ninguém ensina, não.
no ambiente que eu vivia, né? Vai ler, que isso vai te ajudar. Leia um livro sobre empreendedorismo. Não tinha ainda isso. Isso era uma coisa assim que não rolava muito no meu ambiente. Até que um dia, por uma força maior, chegou um anúncio do livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Eu falei, caramba, trabalhe 4 horas por semana? Meu amigo, eu trabalho 24 horas por dia. Você tá me falando que você trabalha 4 horas por semana? Deixa eu ver o que é isso, né? Deixa eu ver o que é isso. Aí eu fui lá, comprei o livro. Um livro grande. Como eu não tinha costume de ler, eu falei, meu Deus do céu, vou ficar aqui muito tempo lendo esse livro. Aí comecei a ler o livro e tirar insights. Eu falei, caramba, se isso for real, eu quero isso pra mim. Eu não sei se você já trabalhou para outras pessoas, chega uma hora que acontece um conflito e outro. Bateu na trave ali e não vai, né? Bateu na trave, o copo encheu. Já era. Falei, não quero mais isso. Aí saí. Fui ser sócio dos meus irmãos novamente. Fiz um aporte dentro do negócio deles, de produção de vídeo, tinha crescido, já atendia Porto Seguro, Santander, XP Investimentos, já atendia empresas grandes no negócio. Passaram alguns anos, né? Desde a época que a gente começou fazendo fotinha para casamento para empresas grandes, Faculdade de Trevisan, enfim, muitos negócios grandes. Fiz um aporte e voltei a ser sócio. Nessa época eu conheci minha esposa. E a gente começou a namorar, enfim, ficar, e a gente decidiu casar. A gente casou, começaram os conflitos. Primeiro ano de casamento, alguns são visuais, outros são auditivos, outros são sinestésicos, linguagem do amor, enfim, não sabia de nada disso. Tinha muito conflito. Foi quando eu fui aprender um pouquinho sobre a mente. Aí que começa a aparecer a história da PNL na minha vida. Então o seu casamento trouxe a PNL pra você. Os problemas do meu casamento... Então a gente pode pensar assim, né? Porque se eu não tivesse conflito, eu não teria buscado assim, uma solução para aquilo. Sim. Então naquela bifurcação ali, eu tive que escolher. Ou eu me separo, ou eu sou homem e aprendo a me tornar homem. Transição menino pra homem, né? Transição menino pra homem. Foi isso. Eu tinha uns conflitos bem bobos assim, tipo, qualquer briguinha eu falava, vou embora. Sabe? A criança. Criança, bobinho. Aí tive que aprender, eu falei, caramba, eu gosto dela, eu quero ficar com ela. Aí fui começar a aprender sobre PNL. Mais uma vez, estava infeliz lá com meus irmãos, porque não gostava daquilo, não gostava de ficar atrás das câmeras, com todo respeito, não gostava daquilo. O meu negócio é com gente, com falar, com cantar, que é um próximo passo da minha carreira agora. E comecei a usar a PNL e fiz um investimento lá, um treinamento. Nessa fase também estava difícil, uma fase muito difícil, porque eu tinha feito o aporte lá na empresa, enfim, não tinha recurso. Aí fiz um investimento num treinamento de PNL e fiz. Falei, agora eu vou fazer o que o Tim Ferriss falou, vou usar o que eu aprendi na PNL para me posicionar como especialista. Porque ele, no livro ele vende uma ideia de você usar coisas que você gosta para o seu benefício, né? Ele fala até sobre dança lá, que ele se tornou um dançarino profissional num país desconhecido, mas ele foi o número 1 lá e começou a crescer. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou usar a PNL como uma ferramenta para eu crescer. E usei a PNL para crescer. Só que quando eu decidi empreender, aí veio a pandemia. Putz. Mais uma vez, fracassei na música, no caminhão também desisti dos meus irmãos, comecei a empreender na PNL, pandemia. Ferrou. De novo, acabei de fazer um investimento num treinamento caríssimo na época, para mim, na condição que eu tinha. Ferrou. Vamos para dentro de casa. E aí? Aí dentro de casa. Solução. Vamos lá, criatividade humana é inigualável, né? Então vamos lá. A PNL fala assim, que não existe fracasso, só feedback. É isso aí. A gente nunca perde, a gente aprende. Eu ia falar isso aí. Ganha. Essa frase é mais conhecida. É isso aí. Eu pensei dessa forma, eu falei, cara, não é possível que eu estou começando mais um negócio e esse negócio não vai dar certo. E esse negócio, eu conversei com a minha esposa, eu falei, eu vou investir nisso porque eu acredito que isso vai ajudar a gente e vai se tornar um negócio. Comecei, então, a usar as ferramentas da internet para atrair pessoas para treinar as técnicas. Então, vinha lá a Glorinha,
vinha lá o pessoal numa sala de Zoom e eu aplicava o que eu tinha aprendido para não esquecer o conteúdo. Meu medo era ter investido naquilo e não lembrar. Não utilizar. Não né? utilizar, porque se a gente não coloca em prática, a gente esquece. Com certeza. Muito bem, comecei a treinar. E eu percebi que a galera me via como um líder. Me via como um líder naquele grupo. Comecei a liderar a tribo. Aí eles me pediram, professor, já me chamavam como professor, faz o seguinte, monta um treinamento que a gente vai comprar. Treinamento de PNL. Falei, tá bom, fui lá, gravei, modelei os mentores que eu seguia, né? Peguei um pouquinho desse, um pouquinho daquele, montei o meu jeito de fazer. Aí, na hora que eu ofereci para os alunos, ninguém comprou. Assim, tipo, de 300 pessoas que tinha no grupo, 2 compraram. Falei, muito normal isso acontecer. Eu falei, cara, não é possível. Você não tá sozinho no mundo, fica tranquilo. Eu falei, isso é empreender? Isso é ter uma visão de futuro? Picos e vales. Eu falei, isso é ter uma visão de futuro? Eu falei, cara, esse Tim Ferriss me lascou, cara. Enfim, fui me adaptando, aprendendo as ferramentas da internet. Hoje a gente tem 17 mil alunos pelo mundo, que legal. Tanto nos produtos digitais quanto nas mentorias. Nós já fazemos eventos presenciais, a gente já atende empresas grandes da nossa região. Enfim, a gente está na expansão do negócio. A gente já vendeu 1,4 milhões. Que bacana, olha isso. Achou o seu caminho. Achei meu caminho de infoprodutos e a gente começou a empreender em outras áreas também, como móveis planejados, design. Hoje a gente já consegue direcionar a própria família, né? Minha esposa é o meu braço dentro dos negócios. A gente está ampliando para outras fontes de renda de uma iniciativa que começou ali de um livro, dentro de um caminhão, dentro de uma boleia. Livro é tudo, né? Livro é tudo. A gente, quando se apaixona pelo conhecimento, muda a vida realmente, né? Mas vamos entrar no tema mesmo? Vamos tentar ajudar essa turma aí de alguma forma? Vamos falar o que é a PNL e como o futuro e a PNL, tudo isso junto, como a gente pode contribuir de alguma forma para a vida de todo mundo que vier aqui assistir o nosso podcast, enfim. Então, Henrique, agora que a gente já sabe um pouquinho mais quem é você, eu quero que você explique pra gente, porque eu aqui também estou como aluna, eu quero aprender um pouco o que é a PNL, como a PNL pode nos ajudar a passar por toda essa transição que o mundo está vivendo agora. A gente está vivendo um momento transitório, né? Entre o mundo velho, o mundo novo. O que é PNL e como ela pode nos ajudar a enfrentar isso tudo, né? Legal. Para eu te explicar o que é PNL, eu vou te contar um pouquinho da história da PNL, porque assim você vai ter sinais do que é PNL e o seu cérebro vai entender muito mais fácil. A PNL surge lá nos anos 70 com 2 pessoas. O Richard Bandler, que era um cara improvável, que era um matemático, estudava matemática, programação. Ele foi contratado para transcrever as fitas do Fritz Perls, que era um grande psicoterapeuta da época. Junto com ele tinha um outro cara chamado John Grinder, que era um professor de linguística. E ele era tutor do Richard Bandler no projeto. O que o Richard Bandler estava fazendo? Ele estava transcrevendo essas fitas e ele começava a interpretar o personagem Fritz Perls, que já havia morrido. Então ele sentava como Fritz Perls, ele falava como Fritz Perls, ele se vestia como Fritz Perls, deixava a barba igual do Fritz Perls. Para quê? Para sentir como se fosse ele, para pensar como ele e terminar uma obra de Fritz Perls. Então, o que é a PNL? A PNL é sobre você observar o que funciona, tirar disso a estrutura subjetiva, né, do ser e ensinar para outras pessoas. Algumas pessoas colocam o nome disso de modelagem, modelamento, enfim, o nome mais comum hoje é modelagem. É quando eu, observando você, o como você pensa, o como você sente, o como você comunica, tudo que você faz de forma inconsciente, eu crio uma estrutura e ensino para outros. A gente pode pegar tudo que você sabe, como você toma decisões, como que você faz para acessar essas informações dentro de você e ensinar para outras pessoas, para que mais pessoas possam entender sobre o futuro, tomar as melhores decisões para lá no futuro ter uma vida melhor. Como o Henrique, que saiu lá de um bairro de quebrada para hoje viver uma vida muito melhor, empreendendo, crescendo e tal.
Só que aquele cara não tinha uma instrução. Se aquele cara tivesse uma instrução da glória sobre o futuro, onde ele poderia estar agora? Sim. Você entendeu? Então a PNL é sobre você observar o outro. PNL é sobre se comunicar melhor. PNL é sobre vender melhor. Porque se eu entendo a mente do ser humano, a mente de alguém que tem resultado, eu posso extrair tudo que essa pessoa tem de melhor e usar em mim. É como se eu pegasse 2 cérebros. Um com vários aplicativos super modernos do futuro, que esse aqui está usando os aplicativos dos anos 70, 80. Eu posso ensinar essa pessoa a atualizar a mente, que é o software. O cérebro é igual. Biologicamente, pode ser que tenha alguma variação ou outra, né? Quando a pessoa foi formada, mas geralmente é igual, de pessoas saudáveis, né? Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa super mente poderosa e ensinar para essa mente aqui que ainda não está tão atualizada. Exemplo, esse dispositivo celular muito conhecido, ele é atualizado constantemente toda semana. Por que não a nossa mente não é atualizada? Com livros, com imersões, com mentorias, com grupos de networking. Então a PNL, baseada no que os grandes especialistas da PNL falam, PNL é tudo aquilo que funciona. PNL é a estrutura subjetiva, é sobre entender a estrutura subjetiva do ser humano. É sobre você modelar comportamentos de pessoas, empresas, negócios de sucesso e atrair isso para você. Se eu entendo como a mente funciona, se eu entendo qual que é a estrutura que está por trás, eu consigo aplicar isso na minha vida. Muito legal. Muito bacana. Eu fiz algumas, pontuei algumas coisas que você falou aí, Henrique, que, tipo assim, a observação, a comunicação assertiva, entender a mente, atualizar a mente, fazer novos downloads, né, toda hora, todo momento. E no final, o que é a modelagem de uma pessoa? Eu quero ter o sucesso que o fulano tem, eu quero ser tipo o fulano. Não é igual porque não existe igual. Não. Eu quero seguir uma trilha parecida com o de fulano X. Sim. É a modelagem é que manda, né? A modelagem que manda. Pelo que eu tô vendo você falar aqui. Exatamente. Né? Claro que eu, para receber certas pessoas que eu vou receber aqui, eu fui estudar. Eu fui entender um pouco do que essas pessoas falam, né? Porque isso é da área de conhecimento dessas pessoas, dos especialistas que estão aqui. Então, eu vi uma afirmativa muito interessante sobre a PNL, que eu vou ler aqui para você e para o nosso público, e vou te fazer uma pergunta baseada nessa afirmativa. Legal. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. A PNL se relaciona com a área de conhecimento voltada ao comportamento humano e a linguagem. Ela consiste em um conjunto de técnicas e práticas que ajudam a entender de que forma as pessoas organizam os pensamentos. Baseado nessa afirmativa, como podemos usar a PNL nesse momento transitório do mundo? Essa coisa toda que você está falando, da observação, comunicação, modelagem, mas como a gente pode pegar essa ferramenta tão preciosa que é a PNL e encaixar nesse futuro que já é hoje, como eu costumo dizer, e isso ajudar a gente a melhorar os nossos projetos, nossas ações, nossas escolhas. Qual é a dica que você dá sobre isso? Legal. Vamos pegar então alguém que seja uma referência. No esporte a gente tem o Messi. Na tecnologia a gente tem o Elon Musk. O que a gente pode fazer nesse caso? Voltado ao futuro, né? De como chegar no futuro de uma forma melhor, que é o nosso objetivo, né? Sempre viver melhor, ter mais qualidade de vida, nos relacionamentos, enfim, nos negócios. A gente pode pegar alguém que seja o Messi do futuro, alguém que seja o Elon Musk do futuro, que tem ali uma estrutura de pensamento, de comportamento, de sentimento, de tomada de decisão, modelar. Eu entendo e aprendo como essa pessoa pensa, para quê? Para eu usar isso na minha vida. Exemplo, a PNL fala que não existem fracassos, só existem feedbacks. Se eu uso isso no meu dia a dia, quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, vim aqui e não falei tão bem, fui embora triste. Isso pode ser uma opção. Ou eu posso pensar, poxa, não existe fracasso, só um feedback. O que eu posso melhorar dessa apresentação que eu fiz aqui no podcast? Talvez me vestir melhor, talvez ser mais claro, ou então me preparar melhor para uma próxima. Então é sobre tomada de decisão.
Eu posso me sentir um fracassado, vim aqui, não fiz tão bem? Eu posso. Poxa, existem lacunas que eu posso preencher para que na próxima apresentação eu me torne melhor. Então, eu posso ser um perfeccionista ou eu posso pensar no modo melhoria contínua. Lembra da bifurcação? O tempo todo a gente tem que decidir se é direita ou esquerda. A PNL, ela te dá uma estrutura do como você pode pensar, não que você seja obrigado. Não é uma regra, não é obrigatório. Ela fala assim, ó, você pode pensar assim, que isso vai te dar resultado. Por quê? Porque a gente modelou os melhores. A gente aprendeu com os melhores. E é assim que os melhores pensam. Perfeito. Então, a Oprah usa, Barack Obama, enfim, diversas personalidades no mundo aprenderam PNL e dão depoimentos que estudaram PNL e como a PNL pensa e ensina como pensar, ajuda no seu desenvolvimento e seu crescimento. Como que eu provo isso? Sai de dentro do caminhão para um negócio muito rentável. Sai do caminhão para agora 2 negócios. Então cada um vai no seu time. Você entendeu? E você modelou. Você teve suas personas de modelagem. Com certeza. Eu tive que modelar muitas pessoas. Como que a gente modela? A gente aprende isso naturalmente. Eu não sei se vocês que estão assistindo têm filhos. Você não precisa ensinar nada para o seu filho. Ele te modela. Você só não, precisa criança, ser. Seja. É isso. Vou dar um exemplo lá em casa. Minha filha Helena, pequenininha, de 3 aninhos, estava eu dirigindo. Olhei no retrovisor e vi uma criança com a cara fechada. Falei, gente, cara fechada? Não paga IPVA, não paga a escola dela, tem Yakult, tem Danone na geladeira. Ué, o que está acontecendo? 7 horas da manhã, virei e perguntei, falei, filha, tá tudo bem? Ela deu um sorriso e falou, sim, papai, tá tudo bem. Eu falei, então, dá um sorrisão. Ela deu um sorrisão, eu falei, ó, permanece assim, filha, que é mais bonito. E sorri pra ela. Só com quem que ela aprendeu? Tá com a cara fechada. Ela modelou o pai. Provavelmente. Provavelmente em algum momento uma lá. Uma figura de autoridade da vida dela, com certeza. Figura de autoridade. E provavelmente em algum momento ali dentro de casa eu fiquei com o semblante fechado, porque talvez esteja pensando no negócio, enfim. Não dissociei, né, o empreendedor com o pai e trouxe essa personalidade empreendedor para dentro de casa. O que eu fiz? A minha filha modelou aquele comportamento sem eu precisar ensinar. E o que aconteceu? Ela replicou. Então eu tive que tomar consciência que estava com o semblante fechado ali, com o rosto mais amarrado, e tive que tomar consciência de melhorar isso. E sem precisar ensinar para ela, eu só mudei o como eu me comporto para influenciar de novo a minha filha a sorrir mais. Então o tempo todo a gente está modelando. Por isso a importância do cara que estava lá num ambiente que não prosperava e se incluir ou investir para estar no ambiente ideal ou ser convidado para estar num ambiente como esse para ter trocas e crescer. Essa questão da criança é bem interessante. Eu dou uma aula onde eu aplico muito a pirâmide do indivíduo, trabalho muito com a identidade do ser humano. E a gente sabe, quando a gente estuda neurociência, que de 0 a 8 anos, podendo se estender até 12, aonde a gente cria, o cérebro da criança é uma esponja, né? Então é ali que as sinapses neurais se formam e é onde se formam também as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Então já fica a dica, né? Que é uma idade, é um tempo da vida de todos nós, não, né? Todos nós fomos criança. Sim. Aonde é muito importante ter muita atenção em relação ao que está sendo plantado ali. Exatamente. Né? Porque a criança não tem cognição, a criança só tem emoção. E são as emoções que formam as sinapses neurais e que a gente leva para o resto da nossa vida. E quando a gente forma a crença limitante, depois na fase adulta a gente tem quem quer, óbvio, nada é obrigatório, então imagina, né? Tem que ter toda uma reprogramação mental para a gente poder quebrar aqueles padrões criados de 0 a 8, 12 anos e poder começar uma vida nova realmente com resultados e assim por diante. Exatamente. A neurociência é clara quanto a isso, várias situações, várias linhas, várias vertentes explicam muito bem isso e eu adoro.
Eu adoro dar essa aula porque eu percebo o quanto ela é contributiva na vida das pessoas, que as pessoas passam a entender muitas coisas que acontecem com elas. Sim. E que às vezes elas não têm explicação. Exatamente. Né? Ali, todos os sentidos, relacionamentos, dinheiro, trabalho, profissão, carreira, tudo, que influencia em tudo. Então a reprogramação mental, que faz parte da programação neurolinguística, né, é fundamental nesses casos. São ferramentas que eu gosto muito. Eu parto do princípio de você tem que entender o que acontece com você, e a partir daí do que você realmente entende o que acontece com você, você reprograma, você escolhe mudar a sua vida, né? Acho que esse é o caminho. Exatamente. Muito legal. Bom, vamos lá. A PNL diz que mudamos nossas vidas, como a gente está falando aqui, né? Nossa maneira de pensar, nossos pensamentos. E agora, Henrique, o que você agrega a essa afirmação? Assim, o que você pode agregar a essa afirmação que a PNL nos dá? E aproveite, fale também um pouco sobre dissociação e a técnica SWIFT. Tá. É SWIFT? Swish. Swish? Swish. Então tá, técnica Swish. Swish. Que parece que é uma técnica mais poderosa, né? Ela tem níveis, né? Níveis mais... Como se fosse uma escadinha que a pessoa vai subindo para poder se reprogramar, digamos assim, né? Legal. Foi o que eu entendi, né? Legal. Tudo que a PNL ensina é sobre você mudar o como você está no estado atual. Ou seja, eu estava aqui em um lugar que não prosperava, não crescia, e cheguei aqui. Só que para eu sair daqui para cá, eu precisei de recursos. Quais foram os recursos? Foram as pessoas, foram os livros, foram os insights que eu recebi, as instruções, os mentores, os cursos, as imersões. Então, se eu começo a aprender sobre PNL, sobre reprogramar minha mente, eu começo a ter mais resultados. Certo. Faz sentido? Então, se eu quero reprogramar, um exemplo, um medo de falar em público, esse medo foi instalado em você. Você não nasceu com medo de falar em público. Você aprendeu a ter medo de falar em público. Ok. Se eu tenho uma ansiedade exagerada, eu aprendi a ser ansioso. Quando a gente nasce, uma criança nasce para quem é mais antigo, um CD virgem ou um pendrive virgem. Não tem informação ali. Somos um papel em branco, né? Papel em branco. Totalmente. E conforme eu vou observando meus pais, conforme eu vou aprendendo com as pessoas que eu me relaciono, né? A gente fala sobre os P's. É o pai, é o político, é o professor, é o... Quem mais que tem P? Pai, político, professor, parentes, pastores, padres, são os programadores. As figuras de autoridade. Figura de autoridade. Que me foram apresentadas, né? Exatamente. Então, como você explicou, nós temos lá a parte racional, a parte inconsciente. A parte racional, ela comanda apenas 5% das decisões. 95% daquilo que a gente decide é o nosso próprio inconsciente agindo. Baseado aonde? Baseado nas informações que eu tenho. O meu cérebro o tempo todo faz buscas transderivacionais de informações do passado. Ele cria ali uma automatização do processo para eu não ter que me esforçar tanto. Eu aprendi a escovar o dente, ele vai lá e automatiza. Eu aprendi a gostar de me alimentar bem, ele vai lá e automatiza. Eu aprendi a me comunicar bem, ele vai lá e automatiza. Só que isso acontece também com coisas ruins. Eu aprendi a ter medo de falar em público, porque em algum momento alguém me repreendeu, porque em algum momento alguém me humilhou, falou alguma coisa que doeu. Então a PNL ensina sobre você aprender a manipular os significados que tem na sua mente. As crenças que você tem, elas podem ser reprogramadas. Você pode mudar isso. Isso seria a dissociação? Não, a dissociação é o seguinte. Nós estamos aqui num programa de TV. Eu estou aqui associado ao que está acontecendo. Estou aqui presente. O que seria estar dissociado? É ver de fora. Imagina na sua mente, então... Eu sou o observador do objeto. O fato está acontecendo ali. Eu desassocio. Eu enxergo isso de fora
Como dito popular, saia do furacão, saia do olho do furacão que você vai enxergar melhor Exatamente. a situação, né? Tira uma foto mental dessa chave, ok? Agora imagina que você vê de cima essa mesma cena. É como se você estivesse flutuando aqui, ou se você visse daqui, ou visse daqui. Onde que a Penelli aprendeu essa estar associado ou estar dissociado? Com o Fritz Perls. Ele tinha uma técnica muito poderosa da cadeira, que ele pedia para a pessoa sentar na cadeira e sentir como se fosse ela dentro do problema. Quando ela saía da cadeira e olhava para a cadeira, é como se ela ainda estivesse lá na cadeira, mas a percepção que você tem sobre o problema é outra. Por quê? Porque quem está de fora, quem está dissociado, consegue ajudar muito mais fácil. Provavelmente você já teve algum amigo ou uma amiga que estava passando por um problemaço para ela, porque ela estava associada ao problema. Agora, por que para a gente que está de fora é tão fácil dar um pitaco, uma dica? Faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Porque você não está associado ao quê? Ao sentimento que a pessoa está sentindo. Você não está associado a tudo que está acontecendo. Você está de fora, todo dissociado. Então é mais fácil dar uma dica para quem está de fora do que às vezes resolver um problema nosso. Porque nós estamos ali imersos, associados ao que está acontecendo. E a Penelli ensina inclusive você sair de vez em quando do seu problema e ter uma percepção de fora. Eu posso fazer isso. Eu dou um passo atrás, me vejo na cena. E imagino que eu sou um mentor do futuro dando uma dica para quem está no presente. Então eu posso usar minha mente para ir para o futuro, pegar um pedaço do que eu quero e trazer para o presente. E a Penelli ensina isso sobre o ensaio mental, ponte ao futuro, você está associado ou dissociado. Então eu posso criar, por exemplo, uma imagem minha do futuro associado. Por quê? Isso vai me gerar mais poder interno. Se eu estou dissociado ao meu próprio sonho, não vai ter força. Lembra? Eu tenho um pensamento, esse pensamento gera um sentimento. Esse sentimento gera o quê? Uma força de impulso. Isso. Ou empurra ou trava. Se como você vê como você tem essa visão do seu futuro não é forte o suficiente, ou seja, não criei uma imagem poderosa interna para me empurrar, para me fazer gerar movimento. Eu não vou gerar comportamento, que não vai gerar hábito, que não vai gerar o meu estado, minha vibração, né? Como eu estou ali emanando aquilo para poder atrair o que eu quero. Então, a Penelli, ela vai ensinar como você usa a sua mente para você gerar mais resultado, mais movimentos, e, enfim, esses movimentos vão gerar frutos. Então, se eu às vezes estou associado a um problema, eu preciso, talvez, um mentor para vir aqui e olhar numa visão mais, uma visão mais de cima, o que eu posso resolver ali para essa pessoa. Ou eu posso ser o meu próprio mentor de fora, se eu não posso ter um mentor, eu imagino ali, o que eu posso fazer para o Henrique? Não, sabe, eu saio da cena. Para o Henrique ser um cara melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um ser humano melhor. Isso você se tornar um observador da cena, porque eu tenho umas técnicas, umas ferramentas, assim, não é PNL, mas eu trabalho assim também. Em vez de você ser o observado e estar no meio daquilo, você se torna o observador. E quando você aprende a fazer isso, você facilita muitas situações na sua vida. Funciona? Muito. É PNL. Porque PNL é o que funciona. Muito. Sacou? Eu posso aprender essa habilidade com você, trazer para o meu negócio. Porque o que importa? O que importa é a gente ajudar o outro a ir para a próxima fase. Exatamente. Essa é a nossa missão, Sacou? né? É isso. Bom, e essa técnica Swish. Swish é o seguinte. Explica sobre o swish. Gostei disso. A gente, na mente, a gente pode estar associado ou dissociado também, na imaginação. Ou seja, eu tenho uma cena de um trauma, de uma fobia. Eu tenho muito medo de cobra. Eu tenho pavor de andar de avião. Eu pego uma cena de quando eu estava feliz, antes de acontecer aquele trauma, pego a cena do trauma e pego uma cena feliz depois do trauma. O que é o swish? É fazer uma mistura dessas imagens que estão associadas a um sentimento. Esse cross entre sentimentos e imagens vão desativar aquela fobia. Então o swish é como se eu fosse um editor de vídeo.
Vou editar um vídeo. Pego uma cena antes do trauma, que eu tô bem, tem um sentimento bom ali. Tá associado? Tá a quê? Algo bom. Aí eu pego a cena do trauma, que está associada a um sentimento negativo, e uma cena após o trauma feliz. Eu vou fazer o quê? Eu vou misturar essas cenas. Você entende? Até substituir a ruim pela boa. Exatamente. Fazer uma substituição. Isso, exatamente. Ou não sei nem se seria essa palavra. É como se eu mudasse o como a pessoa se sente. Mudasse o contexto da história. Isso, né? mudasse o contexto. A história. Exatamente. Um exemplo. Henrique, eu quero gostar menos de comer chocolate. Henrique, eu quero gostar mais de academia. Eu posso pegar uma cena, uma imagem de algo que eu gosto muito e misturar com a cena do que eu não estou gostando tanto e associar aquela imagem a um sentimento bom. Exemplo, alguém que não gosta de ir para academia fala, pô, eu não gosto, detesto ir para academia. Tá, quando você pensa, não, eu detesto ir para academia, que imagem você pensa? Algo muito trash, né? Muito ruim. Exato. Essa imagem, a gente pega uma imagem de algo que a gente gosta e faz um switch, a gente mistura. Um sentimento positivo, eu associo ir para academia a um sentimento positivo. E a partir daquele momento, em vez de sentir algo ruim de ir para academia, eu sinto a sensação positiva. Porque a PNL é sobre você alterar suas imagens, seus diálogos e as sensações que você sente. O que é um bloqueio? O que é a ansiedade? É uma reação fisiológica. Okay. O que é o meu medo de falar em público? É uma reação fisiológica. Ok? Tem lá. Mas de onde ela vem? Ela tem uma crença. Eu pergunto, por que você não gosta de falar em público? Ela vai falar assim, porque tananá, tananá. Essa é a crença dela. Ok? Existe uma imagem ali, existe uma representação interna. Essa representação interna pode ser alterada. Se eu altero como está a imagem dentro da mente da pessoa, eu altero como ela se sente. Se eu altero como ela se sente, ela faz. Então, a pessoa tem medo de falar em público. Eu pego aquela imagem que está dentro da mente da pessoa, que está bloqueando, altero as características dessa imagem. Posso fazer um switch, que é misturar ali as imagens, os sentimentos. Eu posso simplesmente alterar aquela imagem para quando a pessoa pensar, ué, cadê ela? Cadê a cena que me travava? Ela não está mais aqui. Agora eu consigo falar. Por quê? Ela aprendeu que aquilo é ruim. Se eu mudo o contexto, exemplo, estou muito ansioso para vir gravar um podcast. Qual que é a diferença dessa ansiedade para a ansiedade de ver alguém que você ama? Ou um crush que você acabou de conhecer? A reação fisiológica é a mesma. Vai dar palpitação, vai transpirar, vai dar um piriri. Por quê? Frio da barriga. Ué, qual que é a diferença de apresentar em público para a pessoa que está ali querendo um novo relacionamento? É o que você falou, o contexto. É o significado. Se eu altero o significado sobre isso, acabou. Muito legal. Sacou? Sobre isso. A gente já está quase finalizando. Deixa eu dar um recado aqui para a turma. Turma, vocês podem encontrar o nosso podcast em todas as plataformas de streaming, na Amazon, no Google Play, no YouTube, enfim. A gente vai disponibilizar para você assistir e ouvir de qualquer lugar, do carro, em casa, no escritório. Então fica ligado aqui com a gente que ainda vem muita coisa boa no ecossistema do futuro. E Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui num período entre mundo velho e mundo novo. E futuro é sempre plural porque são diversos cenários. Então a gente sempre fala futuro plurais, futuros plurais, né? Onde a gente tem futuro possível, preferível, enfim. E óbvio que a gente vai trabalhar sempre pelo futuro preferível, pelo que a gente quer realmente em 10, 15, 20, 30 anos para a nossa vida, para o nosso negócio. Então a gente faz o seguinte, a gente traça horizontes de passado, presente e futuro, H1, H2, H3, e a gente tem uma visão antecipatória do que a gente quer. A gente trabalha em estudos de futuro mais ou menos assim, tá? Dentro do cone do futuro. Então a gente vai lá na frente, num horizonte temporal de 10 anos, e eu quero que o meu negócio esteja desta forma. As tendências do momento são essas, as megas tendências são essas, e está previsto que no futuro vai ser ABC.
para determinado negócio. Né? Então eu vou lá, eu cocrio esse meu futuro, eu vejo como ele vai ser, o que ele vai precisar e volto aqui no meu presente para junto do meu planejamento estratégico eu caso o meu Foresight Practitioners, que é o estudo de futuro, tá? Eu caso essas duas ferramentas e eu faço esse roadmap, essa rota, para que eu consiga chegar neste futuro preferível. Tá. Coisas podem acontecer no meio desse caminho, óbvio, sempre. Por isso que a gente já tem esta previsão não, esse cenário, que a gente não trabalha com previsão. A gente trabalha com cenários, a gente já tem esses cenários todos desenhados, do que pode ser, do que não pode ser e do que possivelmente pode acontecer, até a gente chegar onde a gente quer chegar. Beleza. E eu costumo dizer que para a gente encarar isso tudo que o futuro vem trazendo, toda essa transformação robótica, inteligência artificial, clima, alimentação, é tudo, porque a transformação é em todos os segmentos, é para todo mundo. Se você concordando ou não concordando, já chegou, né? Então, você precisa ter uma questão de muita clareza de quem é você como ser humano, né? Quem é você, quem é a sua identidade de verdade. Não é o seu nome, nem o seu CPF, nem o que você faz. É quem é você. Porque senão a gente não vai aguentar entrar nesse futuro. Porque ele é muito transformacional, tá? Muito. Você acredita que a PNL é uma ferramenta que vai ajudar o ser humano nesse contexto? Sim. De se descobrir, de se tornar inteiro para poder conseguir atravessar essa transição e chegar aí em todas essas mudanças que estão já acontecendo, né? Não tem muito o que fazer, é isso. Primeiro, as pessoas precisam entender que elas estão ultrapassadas. O jeito que você pensa no hoje já não serve. A tecnologia está cada vez mais rápida. A gente não consegue seguir as tendências do como o celular faz. Praticamente, a cada 3 dias ele atualiza. Então, as pessoas vão precisar também entender que a mente delas, o software, a programação está ultrapassadíssima. Até a minha está ultrapassada, eu preciso mudar. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo que eu nem tenho consciência ainda. Segundo, as pessoas vão precisar de inteligência emocional. Porque eu tenho que estar bem e me sentir bem para executar o que precisa ser executado para poder chegar nesse futuro que não existe. A gente está co-criando Só existe o presente? Exato, a gente está co-criando ele agora aqui. Estamos co-criando ele agora. No momento que eu decidi vir aqui, eu alterei a rota do meu destino. Eu tenho que entender que eu preciso atualizar a mente, eu preciso de inteligência emocional e vou deixar uma ferramenta aqui poderosa para isso. Opa, deixa eu já anotar. Anotem, porque isso aqui é aula, tá, gente? Ferramenta do Walt Disney. Conhece esse cara? Só ele? Só ele. Como que ele fazia para criar o futuro? Ele usava 3 posições dissociadas da pessoa, porque assim, às vezes a gente confunde o nosso mapa com a realidade. Sim. A gente acha que o que está rolando aqui dentro da nossa mente é o real, não é. É uma percepção que você tem sobre a realidade. Então ele criou 3 posições. A posição do sonhador. Ok. A posição daquele que é o crítico, sabe, o realista. E do engenheiro. Legal. Então o que eu faço? Primeiro, vamos brincar, vamos sonhar. Então, como que vai ser meu futuro? Eu imagino que minha empresa vai ter 200 funcionários, 3.000 funcionários, 5.000 funcionários, ou eu vou estar com um corpo tal, eu vou sonhar. Eu não vou usar as minhas crenças naquele momento. É só para sonhar, para ser maluco, para ser assim, algo extraordinário, fora da curva. Exatamente. É assim que a gente cria futuro. Porque é criando coisas inimagináveis. Coisas que, tipo assim, não existem nessa realidade. Exatamente. É assim que a gente trabalha em determinadas situações de equipes e líderes. Me dá algo que não existe no mundo. Vamos lá, todo mundo pensando em equipe, colaboração. É isso que eu quero. Algo inimaginável. Que talvez desenha aí. Talvez não seja nem possível na tecnologia de hoje. Exatamente. Colocar. Mas é isso que eu quero que você pense. Sonha.
Exatamente. Aí vai vir alguém que é crítico. Que ela vai olhar e vai falar, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar, isso não vai dar, isso não vai dar. Por quê? Precisa ter essa pessoa também para pegar o sonhador, colocar o pezinho dele no chão de vez em quando. Pô, precisa fazer isso e isso para dar certo. Precisa de investimento, precisa de captação, de investidor, para dar certo. Precisa de gente. Aí, esses dois carinhas aqui vão perguntar para o engenheiro, do que a gente sonhou e fez aqui, o que é possível hoje, na tecnologia de hoje? E o que precisa ser melhorado para isso dar certo? Depois que eu passei pelo engenheiro, eu volto para o sonhador. Sonha de novo sabendo disso. De tudo que o engenheiro falou, de tudo que o crítico falou, sonha de novo. E eu vou fazendo essa mudança de papéis. Eu vou interpretando. Lembra lá o Richard Bandler teve que interpretar Fritz Perls? Exatamente isso. Eu sonho, aí venho aqui com uma questão mais realista e venho aqui com o engenheiro para dizer o que é possível. Depois eu volto para o sonhador. Vou fazendo até chegar ao ponto de criar um aparelho como esse. Perfeito, que vende muito. Ou um carro perfeito que não quebre, que dê 300 por hora. Foi assim que as pessoas criaram. Sonharam, aí eu vi alguém que colocou um balde de água fria, aí veio o engenheiro para ensinar, dá para fazer isso, isso e isso. Então, é sobre você criar uma nova percepção sobre algo do seu futuro que você quer alcançar. O quê? O que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa é possível. Que for. Desde que você esteja preparado, disponível para reprogramar a sua mente. E emocionalmente seguro. Emocionalmente seguro. Falo muito isso. Lidar muito bem com as suas emoções. E ter atitude comportamental, que é sobre comportamento, de fazer. Isso aí. Perfeito. E eu quero que você... A gente está chegando aí na nossa reta final, infelizmente, né? Sim. Que poderia... Isso aqui é papo aí para 3 dias. Um recado final, assim, uma dica, algo incrível para a turma que está nos assistindo. Boa. A gente é muito ruim de tomar decisão. O ser humano não é muito bom de tomar decisão. Por quê? Porque a gente precisa de boas referências, boas pessoas próximas a gente. A gente sempre vai tomar a melhor decisão que a gente pode. Eu, do passado, o Henrique do passado, tomava as piores decisões, só que para ele eram as melhores. Perto da Glória, eu tomo decisões melhores, porque eu uso a minha mente com a mente dela. E isso me faz uma pessoa melhor. Então, quanto melhor você estiver inserido nos ambientes certos, com as pessoas certas, você vai tomar as melhores decisões. Porque você sozinho, você vai até onde você sozinho pode ir. Só que se eu estou junto, perto, conectado com pessoas extraordinárias, eu vou tomar as melhores decisões. É o que a PNL fala, você vai tomar sempre as melhores decisões que você pode. Se eu faço assim uma conexão entre várias mentes, a gente chama isso de mastermind, se eu estou conectado nesses masterminds, nas imersões, que foi o que a gente estava falando aqui, às vezes vale mais a pena um papo de 5 minutos do que um treinamento de 5 dias. Por quê? Porque ali, com aquela mente, você vai cruzar uma ideia que vai gerar um puta resultado. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje para as pessoas como eu, ou pessoas que já estão muito distante do que eu estou construindo, o ambiente vai te modular. Você vai modelar as pessoas. Você está sendo moldado pelo seu ambiente. Esteja em ambientes ricos, que vão te levar para um futuro do jeito que você quiser. É isso aí. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi incrível, tá? Eu espero que vocês tenham anotado aí tudo que o especialista Henrique Borges falou para vocês, tá? E para quem ainda não nos segue, nós estamos disponíveis em todas as redes, Spotify, Amazon, Google, YouTube. Segue lá que você sempre vai receber uma notificação avisando do próximo podcast, avisando de tudo que está acontecendo aqui no ecossistema do futuro. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Beijo na alma. Valeu.